na nossa correria, na correria do dia a dia, nas agitações, nas turbulências da vida, como nós precisamos de refrigério. Esse é o estudo de número 1218 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E pode ter certeza, no Senhor nós encontramos refrigério, renovo, restauração, encontramos também provisão. Vamos ao nosso tema: refrigera a minha alma. Nosso texto base está no Salmo 23, verso 3, que diz: refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Tem outra versão que fala: restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. A palavra refrigera tem significados abrangentes, tem muitos significados e significados amplos, mas pode ser refrescar, consolar, confortar, aliviar. Mas também nós podemos considerar, como no hebraico nos mostra, converter, arrepender, renovar, restaurar, trazer de volta. E no Senhor nós encontramos refrigério. Davi, ele era bem consciente disso quando ele escreveu o Salmo 23, pois Davi em todo tempo confiou plenamente que Deus era poderoso, que Deus era o seu provedor, o Jeová Jireh, porque o nosso Senhor, ele é a fonte de toda provisão. Abraão reconheceu que o nosso Deus é provedor. Gênesis 22:14 diz: então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh. O Senhor proverá. Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O Senhor se manifestou a Abraão de forma maravilhosa, de forma misericordiosa, de forma provedora, porque ele proveu o que era necessário para aquele momento. Ele proveu o cordeiro para o sacrifício e Abraão não precisou sacrificar a Isaque, seu filho. Isaque, ele desfrutou das provisões do Senhor. Gênesis capítulo 26, verso 19 diz: os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água lá em Gerar. Isaque desentulhou os poços que Abraão construiu e os inimigos entulharam, mas Deus, ele fez fluir água. Alguns poços foram tomados pelos pastores de Gerar, mas onde os pastores de Isaque cavavam, o Senhor fazia fluir água, e água viva. O nosso Deus é Deus provedor. Deus proveu água também para os israelitas enquanto eles estavam peregrinando lá no deserto. Salmo 78, verso 15, verso 16 diz: fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água em abundância, como a que flui das profundezas do rochedo. Fez jorrar torrentes, fez correr a água como rios. Nosso Deus é poderoso, e ele não só proveu água no deserto para os israelitas, mas ele também proveu alimento, carne. E durante 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto, o nosso Deus proveu o alimento, proveu o maná. E sabe, Deus ainda proveu as vestes daquele povo. Neemias capítulo 9, verso 21 diz: durante 40 anos o sustentastes no deserto e nada lhes faltou. Olha que Deus tremendo! As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Realmente o nosso Deus é Deus provedor, é Deus que sustenta o seu povo, é Deus que provê as necessidades. E Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: mas o meu Deus suprirá
suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus não somente abençoa com bênçãos espirituais, mas também com bênçãos materiais. Davi, ele conhecia a história do povo de Israel no deserto e como Deus cuidou daquele povo enquanto eles peregrinavam no deserto. Davi sabia que Deus agiu como um pastor amoroso, como um pastor cuidadoso e fiel. Isaías capítulo 40, verso 11 diz: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O nosso Deus, ele trata cada um e cuida de cada um conforme a sua necessidade. Isaías apresentou o cuidado e o agir de Deus nos detalhes com o seu povo. Davi, antes dele ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Ele não foi um pastor de ovelhas relapso, não. Ele era cuidadoso, ele era amoroso, e o próprio Senhor fala sobre ele. Segundo Samuel capítulo 7, verso 8 diz: agora vai e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus fala: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Eu acho tremendo você entender que o teu Deus, o provedor, o Deus que cuida de você, ele te conhece nos mínimos detalhes. E olha, ele ainda testemunha que Davi era um pastor cuidadoso, um pastor amoroso, e essa é a versão da nova versão transformadora. Deus, ele escolheu Davi dentre muitos que podiam ter capacidade para serem os reis de Israel, mas Deus escolheu a Davi, um pastor cuidadoso, porque Deus conhecia Davi lá no íntimo. Deus era com Davi e Davi reconhecia que o Deus que ele servia não era somente provedor, mas era um bom pastor que agia a favor do seu rebanho, agia a favor do seu povo, provendo tudo o que era necessário. Salmo 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque Deus é provedor, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso. Davi reconhecia o cuidado do nosso Deus para ele, para o rebanho. Davi tinha a Deus como Jeová Roi, que significa o bom pastor, aquele que cuida, aquele que se relaciona, que supre, o Deus que tem proximidade com seu povo. O nosso Deus não é Deus distante, o nosso Deus é Deus de relacionamento, é o Deus presente em todo momento. E Davi reconhecia que além de Deus ser provedor, de ter relacionamento, de cuidar com detalhes, o Senhor guiava aquele povo, o Senhor proporcionava descanso e paz. Salmo 23, verso 2 diz: em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. É assim que o nosso Deus faz. Tem outra versão que fala: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, mostrando que Deus, ele cuida da gente, ele quer o melhor para nós, ele conhece as nossas necessidades e ele é um Deus maravilhoso. O profeta Ezequiel, ele profetizou ao povo de Israel e ele ensinou que o Senhor age como um bom pastor, como um verdadeiro pastor que ama e que cuida das suas ovelhas. Ezequiel capítulo 34, verso 14, verso 15 diz: cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis. Olha que Deus maravilhoso! E os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel.
Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus é bom, é provedor, é cuidador e é Ele que nos transmite segurança. Ele transmite segurança ao seu povo e Davi reconhecia que no Senhor ele poderia descansar mesmo em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, pois o Senhor, olha que palavra tremenda, o Senhor atuava a seu favor. Salmo 109, verso 21 diz: mas tu, ó eterno meu Deus, atua em meu favor. Olha a oração dele, pela honra do teu nome, pois teu amor leal é sublime, livra-me. Davi orava, mas ele era perseverante, ele era fiel, ele era amoroso com nosso Deus, ele colocava diante do Senhor todas as necessidades dele. Ele tinha muitos inimigos que se levantavam contra ele, que queriam destruí-lo, e até mesmo na sua própria casa, como foi o caso de Absalão, filho de Davi. No Salmo 3, verso 3 ao verso 6, Davi diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Deus ouve a oração, Deus responde a oração, e ele ainda diz: eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois o Senhor que me sustém. Eu não temos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Davi, ele reconhecia que o Senhor estava com ele, que ele podia orar, que ele podia clamar, porque o Deus vivo que ele servia ouvia a oração dele, respondia a oração dele e atuava a favor dele. Então Davi recebia refrigério do Senhor, recebia a paz, e ele conseguia dormir mesmo diante das aflições. No Salmo 4, verso 8, Davi diz assim: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Ele não temia, pois ele se sentia seguro. Ele fazia do Senhor a fortaleza dele, o porto seguro dele, o lugar seguro dele. No Salmo 31, verso 2 e verso 3 diz assim: inclina para mim teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza, pela honra do teu nome, conduze-me e guia-me. Olha que interessante, Davi, ele queria agradar a Deus em todos os momentos, e Davi pedia para o Senhor o conduzir, para o Senhor o guiar. Ele pedia para o Senhor ser a rocha dele, mas a rocha inabalável. Ele não confiava nas forças que ele mesmo tinha, mas ele confiava na força do Senhor, e o Senhor era a fortaleza que ele precisava. Davi, ele renovava as forças dele, ele revigorava o ânimo dele, sabe como? Meditando nas promessas do Senhor, meditando na palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Salmo 19, verso 7, Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Davi confiava plenamente na palavra do Senhor, porque as palavras do Senhor, as promessas do Senhor são dignas de confiança. Davi conseguia, nos momentos de aflição, de angústia, de sofrimento, sentir refrigério e paz, porque era no Senhor Todo-Poderoso que ele buscava o refrigério, que ele buscava a paz e fazia do Senhor o seu alto refúgio. No nosso texto base, Davi ensina que Deus tem todo o poder para refrigerar a nossa alma, tanto no sentido de nos dar alívio, como no sentido de nos levar de volta a Ele. Deus tem todo o poder para acalmar o nosso coração, para trazer a nossa alma ao sossego, pois somente no Senhor há descanso. No Salmo 62, verso 1 diz: só em Deus está o descanso, ó minha alma.
dele vem a minha salvação. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de turbulência, de ventos fortes, de tempestades, e a nossa mente, o nosso coração está inquieto, está agitado, está precisando de refrigério. E Davi, ele tinha esta certeza que Deus poderia acalmar, Deus poderia trazer tranquilidade, Deus poderia trazer paz e descanso para a alma dele. O profeta Isaías, certa vez, ensinou ao povo a importância do arrependimento, pois assim se voltariam para Deus e encontrariam tanto refrigério, tanta calma, tanta paz que somente o Senhor pode proporcionar. Isaías capítulo 30, verso 15 diz: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vamos entender em outra versão que diz: com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel, no arrependimento, na conversão e na paz que é produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder, contudo, vós o rejeitastes. Quantas pessoas têm rejeitado o descanso? Quantas pessoas têm rejeitado a quietude? Preferem estourar, preferem brigar, preferem ficar irado. E quando a gente vê nesse contexto, o profeta Isaías estava ensinando ao povo que eles deveriam ser conduzidos pelo Senhor, que eles deveriam obedecer ao Senhor, pois assim eles encontrariam e desfrutariam da paz. Mas o povo estava condicionado a ser rebelde, a serem teimosos, e a paz, a tranquilidade, o descanso é algo condicionado ao arrependimento, à conversão, à fé. Mas o que o povo queria? Ele queria fazer somente o que desejava o coração deles, e eles viviam em angústia, viviam em inquietude, mas não se voltavam para o Senhor. E o arrependimento, ele nos aproxima do nosso Deus, ele nos traz tempos de refrigério. Atos capítulo 3, verso 19 e verso 20 diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado, ou seja, envie Jesus. Nós encontramos refrigério, sim, na presença do nosso Senhor Jesus. O refrigério é condicionado à nossa confiança plena no Senhor. Isaías 26, verso 3 e verso 4 diz: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Olha, ainda que Isaías fala: confia para sempre no Senhor, pois o eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Nós somos protegidos pelo nosso Deus. No entanto, é necessário, para desfrutarmos do refrigério que vem de Deus, depositarmos nele toda a nossa confiança. Muitas pessoas, elas aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, mas elas não querem renunciar seus desejos, suas paixões, e aí elas oscilam entre inquietude, com mentes perturbadas e alegrias passageiras. Mas Jesus nos ensina que nós devemos renunciar, e renunciar dia após dia. Lucas capítulo 9, verso 23, e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Olha que Jesus maravilhoso! Devemos renunciar, tomar a nossa cruz dia após dia e estar caminhando com Jesus.
A renúncia é uma ordenança de Jesus, é uma ordem do nosso Senhor Jesus para nós, e nós precisamos ter desejo de querer agradá-lo e nos esforçarmos para renunciar, porque não é fácil, não é verdade? Mas quando existe renúncia, existe conscientemente a declaração de querer viver na dependência do príncipe da paz, do autor da paz, do autor e consumador da fé. E nós que queremos ser guiados, ser cuidados e desfrutarmos do refrigério que existe somente em Jesus, precisamos aprender a andar na direção dele, a confiarmos plenamente nele e a renunciarmos os nossos desejos. Eu vou começar a concluir. Quando a nossa alma estiver angustiada, inquieta, ansiosa, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como fez o salmista, convocar, chamar a nossa alma ao descanso, ao repouso. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá a vitória, e o Espírito Santo, Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. No Salmo 116, o verso 6 ao verso 8 diz: o Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo, visto que me livraste da morte, das lágrimas os meus olhos e meus pés da queda. Nós podemos dizer para nós mesmos em todo o tempo: alma, por que você está inquieta? Por que você está angustiada? No Senhor há refrigério, no Senhor há tranquilidade, a segurança. Aquieta-te, minha alma, e volta-se para o Deus Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu faço o convite que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Deus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe com muita paz.